Olá você meu amigo, olá você minha amiga, aqui é o canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB está trazendo mais um vídeo aí, a continuação a respeito do presbitério da igreja, né? Do presbíteros na igreja, né? Então a gente está trazendo mais um vídeo aí e já quero pedir para você já se inscrever no canal e dê o seu like e compartilhe esse vídeo aí com seus vizinhos, com seus amigos. E também quero pedir para você que ative o sino das notificações. Então inscreva-se no canal, dê o seu like e ative o sino das notificações para que os próximos vídeos que for lançado você já possa aí já receber aí, né, aí pelo YouTube, né? Então dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Isso aqui é o canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB, a voz do pastor, não é um canal de profecia, de falar de milagres, de maravilha, de promessas, não. Aqui simplesmente é para nós conhecer os mandamentos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou para salvar a cada um de nós. Então aquele que tem desejo de salvar suas almas, que tem desejo de obedecer a Deus pela sua palavra, pela sua verdade, é só você ficar ligado aí no canal CCB, a voz do pastor, e nós vamos trazer muitas coisas referente ao reino dos céus para nós, né? Tá bom? Então hoje a gente vai trazer uma leitura aqui no capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo, no capítulo 5 de 1 Pedro, né? Capítulo 5 de 1 Pedro, né? Aqui diz assim: os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância, né? Mancebos é jovem, né? Então aqui diz assim: os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância, né? Então a gente vai ler esse assunto aqui hoje e vamos ver o que Deus ensina para nós hoje aqui por essa leitura aqui da epístola do apóstolo Pedro, né? Então pega a sua Bíblia aí no capítulo aí 5 de 1 Pedro. Aqui está escrito assim: os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. Então vamos fazer a leitura da palavra. Então aqui diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resiste
aos qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus da graça, e o Deus de graça, de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, e Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. A Ele seja glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por isso, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, saudai vós uns aos outros com ósculo de amor, com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, você que está aí, vendo aí o canal CCB, A Voz do Pastor, você vê que leitura tão maravilhosa aqui, né? Que o apóstolo Paulo trouxe se referindo aos anciãos da igreja, aos presbíteros, né? Porque os presbíteros, eles são constituídos de anciãos, diáconos e cooperadores, né? Então os presbíteros, eles são constituídos de anciãos, diáconos e cooperadores, né? Então vamos ver aqui o que é que diz aqui no primeiro versículo aqui do capítulo 5 de 1 Pedro. Então aqui diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então o Senhor diz aqui pela sua palavra, na boca do apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da graça, o Espírito Santo que traz todo o aperfeiçoamento de Deus na terra, para todos nós que servimos a Ele em espírito e em verdade. Porque Deus fala pela sua palavra e Ele procura os verdadeiros adoradores dEle. E os verdadeiros adoradores dEle, Ele fala que é aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. E tem Ele como único Deus, Salvador de toda a carne, de todo aquele que crê na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele diz aqui: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que há de revelar. Aí ele fala: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, né? Então quer dizer, o servo de Deus, o ancião, os diáconos, os cooperadores, eles têm que cuidar do rebanho de Deus voluntariamente, não por interesse financeiro, por interesse de alguma coisa material, mas de ânimo pronto, com amor próprio, com amor pela palavra de Deus, pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui que o presbítero, ele tem que apacentar o rebanho de Deus que está entre eles voluntariamente, não por ganância, por dinheiro ou por qualquer coisa material, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, né? Então ele diz que os presbíteros não podem tratar a irmandade como se tivesse domínio sobre a herança, né? Mas servindo de exemplo, como um pai que ama o filho e ensina o filho com todo amor e carinho. Então assim é os presbíteros da obra de Deus,
que nós sabemos que os presbíteros da obra de Deus, eles procuram o máximo fazer a vontade de Deus, né? Cuidar da igreja, cuidar dos ensinamentos, cuidar da irmandade, naquilo que está de acordo com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quem é o nosso sumo pastor? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor. É como ele diz na sua palavra: o verdadeiro pastor é o que dá a vida pelas ovelhas, né? Mas ele é o sumo pastor. Por quê? Porque ele deixou o dom de pastor. Ele deixou o dom de pastor. Então, em algum lugar aqui nas escrituras, no evangelho, ele diz que para aperfeiçoamento para o ministério, ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas isso ele está falando de dons, ele não está falando de título. Ele não deixou título de pastor, ele deixou o dom de pastor. Como ele diz lá em Éfeso, como ele diz lá no livro de Efésios: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele deixou o dom, ele não deixou título, ele deixou o dom de pastor. E muitos dizem que ancião é pastor. Ancião não é pastor. Ancião, ele faz o papel de pastor. Ele é o substituto de pastor. Mas o substituto, a palavra ancião não quer dizer pastor. A palavra ancião quer dizer uma pessoa de idade, uma pessoa já de idade avançada, entendeu? Já uma pessoa velha na idade, não quer dizer que é pastor. A palavra pastor, entendeu? Não quer dizer ancião. Ancião é uma pessoa de idade avançada, entendeu? Então o Senhor Jesus disse que ele é o sumo pastor. Então ele deixou o dom de pastor. Ele deixou o dom de pastor para ancião, para diácono, para cooperador, e até para quem não é do ministério, o Senhor também deixa o dom de pastor, né? Porque o dom de pastor é o dom também de anunciar a palavra, é o dom de apacentar também aquele irmão, aquela irmã que está com necessidade, que está com algum problema, seja material, seja de enfermidade, seja um conselho, seja um ponto de palavra. Então o irmão que tem também o dom de pastor, que o Senhor usa ele com o dom de pastor, ele também vai apacentar também o povo de Deus. Porque o povo de Deus, eles são cuidados não é só pelo ministério da obra, não. Todos nós que somos da obra de Deus temos responsabilidade com a obra. Às vezes alguém diz assim: não, eu estou sabendo de um irmão que está passando necessidade, eu estou sabendo que tem uma irmã que está faltando roupa, calçado, ou está enferma, está no hospital. Então, se você sabe, você tem que ir lá ajudar. Você tem que ir lá levar roupa para o irmão, se é alimento. Se você viu que o irmão está passando necessidade, vai lá e supra a necessidade do servo de Deus. Não deixa só para o ministério, não. Porque muitos acham que a responsabilidade é só do ministério. O ministério tem que cuidar de toda a irmandade. Não, a responsabilidade de todos nós. Agora, a responsabilidade de administrar a igreja, o templo de pedra, é do ministério. Então eles é que tem que cuidar da parte de Santa Ceia, da parte de batismos, da parte de aconselhar a irmandade em peso, no caso de tratar de alguma reunião, algum assunto particular, um problema de casal, um problema de família. Aí a gente tem que participar para o ministério para eles tomar as providências, porque nem todos às vezes têm uma experiência para dar um conselho para um pai de família, né? Ou para um jovem, ou para uma jovem. Então essa função a gente já deixa para quem? Para os anciãos, os diáconos e os cooperadores. Então, meu amigo, é como diz aqui na palavra: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então o Senhor está falando aqui, o Senhor está ensinando aqui os irmãos do ministério, pelo apóstolo Pedro, né?
Para eles, aqui diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeita aos anciãos. Quem é o jovem que ele está falando aqui? Ele não está falando com a mocidade da igreja, não. Ele está falando da mocidade, porque a mocidade sabe que tem que respeitar, que considerar, que amar os irmãos do ministério e ter respeito pelo ancião, pelo diácono, pelo cooperador, né? Os jovens sabem disso, mas aqui está falando com os anciãos mais novos, os jovens, os anciãos mais novos, os diáconos mais novos, os cooperadores mais novos. Eles têm que ter respeito, eles têm que ter consideração com os mais velhos. Então, por exemplo, tem um irmão do ministério, é mais antigo no ministério, e ele chega para congregar na igreja do outro irmão lá, e aquele ancião é novo de ministério. Geralmente o mais novo dá a oportunidade para o mais velho atender o culto, né? Então isso aí é humildade, é o irmão sendo humilde, né? Como diz aqui, ó: semelhantemente vós, jovens, vós mancebos, né, que é jovem, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Então quer dizer que o ministério, eles têm que estar sujeitos um ao outro, né? Não é um querer mandar mais do que o outro, mas considerar a posição de cada um. Então o diácono que foi constituído na obra de Deus agora, que foi para o ministério, ele tem que considerar os mais velhos, ele tem que procurar pedir informações antes dele resolver qualquer causa, qualquer assunto. Eu vou falar com aquele irmão que tem mais tempo de ministério, ele tem mais experiência, ele já passou por vários problemas, então ele deve ter bastante coisa para me ensinar, para me dizer alguma luz que eu não estou conseguindo entender no momento. Ele vai me dar uma luz lá, porque ele já passou por muitas provações diante de Deus. Então, por isso que diz aqui: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeito aos anciãos. Quer dizer, sede sujeito aos mais velhos. Então, todos os irmãos do ministério têm que considerar os mais antigos. Não pode querer passar na frente, não pode querer faltar o respeito, não pode querer destratar, mas considerar, como o Senhor diz aqui: semelhantemente vós, jovens, vós, mancebos, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então que jamais alguém venha passar na frente dos mais velhos, dos anciãos. Ancião pode ser o diácono, pode ser o cooperador. Às vezes o cooperador é cooperador, mas ele já é ancião, porque ele já é antigo no ministério. Aí às vezes entra outro irmão que é novinho de ministério, outro cooperador. Ele ainda não é ancião, quer dizer, ele ainda não é ancião no ministério, ele ainda é muito jovem no ministério, então ele ainda não é ancião no ministério. Mas quando alguém já é ancião no ministério, na idade, ele tem que considerar os outros. Não é porque os irmãos, nós todos somos cooperadores e todos somos cooperadores, então a gente só coloca alguém na nossa frente se for um ancião do ministério de ancião. Não, todos que já são velhos no ministério são anciãos, né? Então tem cooperadores que é ancião do ministério dele de cooperador. Então quer dizer, o cooperador que foi colocado no ministério novo agora, que foi apresentado novo, ele tem que considerar os cooperadores antigos. Não é porque ele chega lá numa igreja lá e ele vai querer atender o culto na frente do mais antigo, não. Então isso é o quê? Isso aqui é considerando pela palavra, é respeitando pela palavra. Por isso que o apóstolo diz aqui: semelhantemente vós, mancebos, sujeitai-vos aos anciãos. Então ancião tem o ministério de ancião, que realmente esse aí é o ministério mesmo, mas tem o cooperador e o diácono que já é ancião. Por que ele é ancião? Porque ele é antigo no ministério. Então se ele já tem vários anos de ministério e você entrou agora como diácono ou como cooperador, você tem que considerar aqueles mais velhos que já, pela palavra, já são anciãos também. Entendeu? Então quer dizer, eu acho que dá para entender, dá para as pessoas que estão assistindo o canal entender o que eu estou querendo explicar, né? Então é como diz aqui. Então quer dizer, o ancião, que é ancião mesmo,
Ele tem que considerar os mais antigos. Opa, chegou um irmão aqui do ministério, mais antigo do que eu. Hoje é o dia de eu aprender, hoje eu vou ouvir ele atender o culto. É um cooperador também, o cooperador está lá, só cooperador lá no culto. Aí chegou outro cooperador antigo. Opa, esse irmão aqui vai atender o culto hoje. Por quê? Eu quero aprender com esse irmão, eu quero aproveitar os conselhos dele, a experiência dele, que o Senhor tem dado para ele nesta graça, que ele tem adquirido nesta graça de Deus, na obra de Deus pelo Espírito Santo. Então por isso que diz aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Lançai-vos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então o Senhor está dizendo aqui para os irmãos do ministério, para que ele lance toda a sua ansiedade em Deus, né? Que você coloque toda a sua ansiedade em Deus, né? E que você seja humilde. Para quê? Para que Deus ao seu tempo vos exalte, né? Então nunca vamos ser ansiosos dentro da igreja, nunca vamos ser ansiosos para atender culto, ansiosos para atender palavra, ansiosos para passar na frente dos anciãos, dos mais velhos, ancião seja do cooperador, ancião seja diácono, ancião seja músico, ancião seja no ministério da palavra, porque o ministério da palavra é para os anciãos, para os cooperadores, né? Quando não tem um ancião, o cooperador atende. Quando tem ancião, o cooperador não é para atender. É para atender só se o ancião der ordem para ele atender, se ele realmente disser que ele tem que atender. Então você vê como a obra de Deus é linda, é perfeita, como a obra de Deus é tudo na ordem. Então, meu amigo, esse aqui é o canal CCB, a voz do pastor. Então isso aqui é a forma como o culto na obra de Deus é presidido. Na obra de Deus as coisas é tudo na decência, na ordem, no respeito, na consideração, na humildade, na vigilância. É assim que os irmãos do ministério tratam a obra de Deus. Então diz aqui: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor tem cuidado daqueles que são humildes, daqueles que procuram honrar o seu companheiro de ministério, seja o irmão mais fraquinho que tiver lá, o irmão tem que considerar, Mas hoje o mundo está ensinando o quê? Hoje o mundo não quer considerar nada, o mundo hoje quer que cada um seja como uma autoridade máxima, e não é assim. Nós vemos que até no sistema por exemplo, do exército, né, tudo é por patente, né? Então, de acordo com a patente, as pessoas têm as suas formalidades, né? O seu modo de tratar. Então tem o respeito, tem a consideração. Então quer dizer, meu amigo, e quanto mais na obra de Deus é que as coisas têm que ser mesmo na ordem, tem que ter decência, tem que ter ordem. É como diz lá em 14 de Coríntios, né? Como diz lá em 14 de Coríntios sobre a necessidade de ordem no culto, né? Então quer dizer que as coisas de Deus seja tudo decente, seja na ordem, né? Porque lá em 14 de 1 Coríntios, lá diz assim: que quando vos ajuntar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, e fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então você vê aí, meu lindo, você vê aí, minha linda, meu querido, minha querida, né? Como as coisas de Deus é tudo na ordem. Porque esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. É como fala lá também em 11 de Coríntios, onde fala lá como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Lá diz que é tudo na decência e na ordem. Lá diz assim lá: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo, e vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim, e retende os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Lá diz assim, então quer dizer, lá está tudo na ordem, está tudo na decência, está tudo dentro das normas da palavra.
Então a obra de Deus, por que esta obra cresce? Por que esta obra brilha? Por que esta obra é linda? Por que ela é perfeita? Porque esta obra é de acordo com a palavra. Mas o mundo está indo de mal a pior. E o mundo está tentando transtornar esta obra como transtornar o Evangelho de Cristo. Mas os anciãos mais antigos, os diáconos, os cooperadores, os irmãos que têm amor, que têm zelo pela doutrina, pela palavra de Cristo, não vai de modo nenhum abaixar a cabeça para que as coisas seja desorganizada na obra, de modo nenhum. Porque a obra de Deus tem só homens valentes, homens que têm lutado pelo bom andamento desta obra, não é? Então vamos lá aqui. Então, como diz aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o Senhor diz aqui: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor tem cuidado do ministério da sua obra, como ele tem cuidado da irmandade, como ele tem cuidado do irmão, da irmã que zela pela palavra, pela doutrina, que zela pelo respeito, pelo ministério, pelo respeito pelos músicos, pelos porteiros da igreja, porque a igreja não é só anciãos, diáconos e cooperadores, não, do ministério. Tem também os porteiros, tem também os músicos, tem também os irmãos da administração, tem o presidente da igreja. Então a obra de Deus, ela é completa. A obra de Deus, ela é completa, ela é perfeita, ela é toda organizada, né? Então, como diz aqui: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O adversário está aí, meu amigo, cada vez mais fazendo estrago, tanto no mundo como dentro da obra de Deus. Quantos que se desvia da obra e se levanta contra o ministério, vai para as redes sociais e começa a falar coisas que não devem falar, porque a obra de Deus, ela é perfeita. O homem não é perfeito, mas a obra de Deus é perfeita, porque a obra de Deus se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua palavra, pela sua doutrina. Então quer dizer, você jamais vai ver dentro da congregação cristã no Brasil, você jamais vai ver, e se você viu, entendeu? Se você viu, com certeza alguém já deve estar tomando uma providência. Lá você não vê nenhum irmão em cima da tribuna ensinando para as irmãs cortar o cabelo, para as irmãs usar joias, para as irmãs andar com saia curtinha, para as irmãs usar calça, para as irmãs usar short, para as irmãs usar pintura, para as irmãs beber, para as irmãs ir curtir o mundão, para as irmãs. Não, você não vê irmão pregar isso em cima da tribuna, nem irmão mandando alguém jogar futebol, ir beber, ir para as praias, ir dançar, ir montar paredão no carro. Não, você não vê ninguém ensinando dentro dessa obra. Dentro da congregação cristã no Brasil, qual é a obra de Deus de acordo pela palavra? Porque a palavra é quem mostra, a palavra é que mostra que ela é a obra de Deus. Ela é como diz, o exemplo desta obra não é nós que estamos lá dentro. O exemplo desta obra se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O exemplo desta obra é a palavra, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é perfeito, a doutrina é perfeita, e os irmãos procuram executar a doutrina de Cristo dentro da congregação cristã no Brasil, meu amigo. Então por que eu falo que ela é a obra de Deus? É porque ela está de acordo com a palavra. É como o Senhor Jesus mesmo diz, que Ele não está dividido. O reino de Cristo não está dividido. Eu tenho falado em todos os vídeos meus e continuo falando, e vou continuar falando em todos os vídeos. Jesus Cristo não está dividido. O reino dividido é de Satanás. O reino dividido é de Satanás, não é? Mas o de Cristo não. O reino de Cristo permanece fiel, intacto até o fim. Então diz aqui: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
ao qual resiste a quem possa tragar. Aí diz aqui, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então o Senhor está dizendo que é para nós, para cada um de nós, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então quer dizer, aquele que está na graça, aquele que está firme na fé de nosso Senhor Jesus Cristo pela palavra, ele vai resistir firme, porque Deus vai dar firmeza para ele, Deus vai dar resistência para o servo e a serva de Deus, que realmente guardar a sua palavra e a sua doutrina, porque muitos irmãos passaram aflições, como os apóstolos, foram apedrejados, foram açoitados, foram cuspidos, foram esbofeteados, e em nenhum momento eles desistiram, em nenhum momento eles se escandalizaram, não é verdade? Então quer dizer, em nenhum momento eles abandonaram o Senhor. Então quer dizer, os apóstolos resistiram firmes, como os discípulos, e como Estevão também, que foi morto apedrejado. Estevão foi morto apedrejado, mas em nenhum momento ele blasfemou de Deus e nem negou esse Deus maravilhoso, né? Porque muitos, quando começam a passar aflições e provações dentro da obra de Deus, aí vai logo para o mundo, diz que dentro da obra não tem amor, diz que os irmãos não têm amor, que nesta graça não tem amor. Meu amigo, o amor é de Cristo, o amor é de Deus, o perdão está em Deus, o perdão não está no ministério. O ministério, se você pecou contra o ministério, tudo bem. Se você pecou contra os irmãos do ministério e eles não quiserem te perdoar, é outra história, isso aí é entre você e eles. Mas alguém peca, alguém vai para o mundo, aí quer que o ministério dá uma de Deus, meu amigo, o ministério da obra de Deus não é Deus não, rapaz. O Deus desta graça, o Deus desta obra, se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Então, se você pecou, se você fez coisa abominável, se você levantou contra a doutrina de Cristo, você tem que pedir perdão, é para Deus. Você tem que alcançar o perdão, é de Deus, não é o perdão dos homens, né? Você tem que alcançar o perdão de Deus. E aí, se Deus te perdoar, de acordo com o tempo, de acordo com os irmãos analisar a tua situação e ver que você realmente está enquadrado novamente na palavra, que você anda procurando zelar da doutrina de Cristo e dar testemunho desta obra, os irmãos podem analisar cada caso, entendeu? Cada caso é um caso, mas quem pecou contra si mesmo, quem pecou contra o seu próprio corpo, né? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se eu pequei contra meu corpo, se eu pequei contra o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, eu tenho que buscar o perdão, é de Deus, não é dos homens. Não é querer que os irmãos do ministério me dê liberdade, me perdoe se Deus não me perdoou. Então, em primeiro lugar, eu tenho que buscar o perdão de Deus. E se Deus me perdoou, eu não tenho que me preocupar se os irmãos do ministério não estão preocupados com o meu caso. Por quê? Porque o importante é a minha liberdade com Deus. O importante é Deus ter me perdoado. Porque se Deus me perdoou, Ele vai me levar para o céu, junto com todos aqueles que for fiel a Deus. Não importa se os irmãos do ministério, se a irmandade não me perdoou. O importante é Deus me perdoar. Então quer dizer, meu amigo, não justifica você querer jogar o seu pecado, o seu problema em cima do ministério da igreja. Não, você não justifica. Isso não se justifica diante de Deus. O Senhor Jesus, ele sabia que Judas era ladrão. O Senhor Jesus sabia que Judas era bandido. E o que ele fez? Ele não fez nada. Ele deixou Judas até o fim. Entendeu? Ele não mexeu com Judas, ele não chamou a polícia. Ele sabia que Judas era ladrão. Ele sabia que Judas tirava lá da bolsa do dinheiro que o povo doava para o Senhor. Porque o Senhor Jesus não cobrou dízimo de ninguém. As pessoas doavam dinheiro voluntariamente para ele. Como diz na palavra, que muitas irmãs serviram ele com seus bens. Muitas mulheres ricas serviram o Senhor Jesus com seus bens, não é? Mas o Senhor Jesus sabia que Judas roubava lá daquela bolsa. Mas ele não fez nada, porque isso para Deus, Deus não se preocupa com as coisas da matéria. O Senhor se preocupa com o teu espírito,
é em você se afirmar na presença de Deus. Agora você, além de pecar, além de ir para o mundo, quando volta para dentro da obra de Deus, vai querer atirar pedra no ministério, vai querer acusar o ministério como se foi eles que mandaram você pecar, como se foi eles que lançaram você fora da igreja. Não, meu amigo, se eu pequei, se eu caí de adultério, se eu matei alguém, se eu roubei e eu me afastei da igreja pelo pecado, eu tenho que buscar o perdão de Deus. Não foi os irmãos que mandaram eu fazer, não. Então, meu amigo, vamos observar, vamos ter cuidado com o que nós falamos nas redes sociais, porque isso, você pode pagar um preço muito alto diante de Deus, porque o ministério está lá, o ministério está lá. Agora, se você pecou contra o irmão do ministério, vai lá e pede perdão para o irmão. Se você pecou contra uma irmã, ou com um servo contra outro, vamos se reconciliar uns com os outros. Mas quem peca contra Deus, quem peca contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, esse só pertence a Deus. Os irmãos do ministério podem analisar casos. Eu conheço vários casos, eu conheço casos de irmãos que pecou de adultério e os irmãos deram liberdade. Eu conheço casos, entendeu? Então esse negócio de dizer que os irmãos não perdoam, isso aí é mentira. Então chega um dia, um tempo, um ano, sei lá quantos anos for, né? Você tem que ficar em análise. Você tem que ficar em análise. É igual aí o mundo, né? Então você está tirando pedra dentro do ministério. Mas quantas pessoas no mundo aí que assalta banco, rouba, às vezes um pai de família rouba até mesmo por grande necessidade. Aí quando vai preso que sai, a sociedade aí passa anos e anos para perdoar, para poder dar um emprego. Não, agora eu dei emprego para ele, porque já está com 10 anos que ele roubou, está com 5 anos. Aí é que alguém vai lá dar um emprego para aquele coitado, e ele fica aí sofrendo, se arrependeu, mas até ele provar para a sociedade que ele não é mais ladrão, o coitado já sofreu muito. Então é assim também funciona na obra de Deus, meu lindo. Se eu cair em adultério, se eu cair em pecado contra o meu corpo, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, quem tem que primeiro me perdoar é Deus, né? Aí depois que Deus me perdoar, aí os irmãos do ministério vão começar a ver que realmente Deus está na minha vida. O Senhor vai ver, os irmãos vão ver os frutos. Então quer dizer, meu amigo, produza fruto dentro da obra de Deus, para que Deus te perdoe e os irmãos também possa te dar, às vezes, até a liberdade dentro da igreja, rapaz, porque a obra de Deus, ela tem ordem, a obra de Deus é perfeita, a obra de Deus é linda. Agora, não importa se você conhece casos lá de alguém que pecou e está lá dentro, com liberdade, você não se deve, o Senhor Jesus disse que é para nós não participar dos pecados alheios. Então, eu não vou colocar minha mão em pecado de ninguém, eu não estou nem aí, eu quero saber de mim, eu quero saber da minha pessoa com Deus, não é? E quero estar de bem com a irmandade e com o ministério, porque se eu não ficar de bem com o ministério, nem com a irmandade, Deus não vai me perdoar. Então não adianta você dizer que Deus te perdoou, e você tem raiva do ministério, você tem raiva de muitos irmãos que estão lá dentro porque não te salda. Se você tiver com esse tipo de pensamento, meu amigo, Deus não te perdoou, você está sendo enganado por si mesmo, tá? Porque no dia que Deus te perdoar, você vai ver que o erro foi seu, não foi os irmãos que te tiraram tua liberdade, você mesmo tirou a sua liberdade quando você fez algo que fere a doutrina de Cristo, entendeu? Que fere a sua liberdade com a irmandade. É igual quando alguém vai preso pela polícia. A polícia pegou o ladrão lá, espancou, não era para ter pegado daquele jeito, quem mandou ele roubar? Então quer dizer, meu amigo, cada caso é um caso. Então se alguém está preso, não foi alguém que mandou ele roubar não, a pessoa que foi lá e roubou. Então de quem é a culpa? É de quem está preso que roubou. Então por que eu vou querer tomar as dores, achar que a polícia não devia prender? Então você não quer ser preso, meu amigo? Não roube, não mate, não estrupa ninguém, né? Não faz nada errado, né? Não levante calúnia sobre ninguém, não acuse ninguém sem você ter provas. Entendeu? E se tiver prova, se for servo de Deus, ainda tem que orar a Deus, porque servo de Deus não é para estar levando ninguém em justiça, não é para estar condenando ninguém. Mas se tem alguém que faz isso, meu amigo, você não tem que fazer, você e eu não pode fazer. Se nós quer salvar nossas almas, nós não pode fazer isso, nós não pode acusar ninguém, por mais que alguém nos feriu.
Ninguém feriu você mais do que o Senhor Jesus, não, rapaz. Você não está sendo judiado mais do que o Senhor Jesus foi judiado, não. E ele aguentou até o fim. E no final, o que ele disse para o Senhor? Pai, perdoa eles porque não sabem o que faz. Está vendo? Então, meu amigo, a obra de Deus é perfeita, a obra de Deus é linda. Então você, eu, nenhum de nós que estamos nesse mundo agora, entendeu? Ninguém sofreu mais do que o Senhor Jesus. Ninguém sofreu mais do que os apóstolos. Ninguém sofreu mais do que os profetas. Aí vem dizer aqui que nesse mundo presente, com tanta facilidade de viver, entendeu? O povo cheio de concupiscência mundana, com desejos carnais, desejos nojentos diante de Deus. Aí fica aí porque foi desprezado, porque cometeu um crime aí você não consegue. Aí você quer que todo mundo vai lhe tratar como se fosse uma coisa normal? Não, meu amigo. Você tem que sofrer na pele pelo dano que você causou, pelo aquilo que aconteceu na tua vida. Então você tem que dar graças a Deus se Deus vai te perdoar, né? E a Irmandade te recebe ainda na igreja. Então isso é que é importante, meu amigo. Então ninguém sofreu mais do que o Senhor Jesus. Ninguém sofreu mais do que o Senhor Jesus na terra. Então, meu amigo, esse é o canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB vai pedir para você dar o seu like, compartilhar esse vídeo, ative o sino das notificações e inscreva-se no canal. Inscreva-se nesse canal, né? Ative o sino das notificações e dê o seu like para que o canal possa crescer, para que possa divulgar mais a palavra de Deus. E uma coisa eu digo para você: a obra de Deus é linda, a obra de Deus é perfeita. E dentro da obra de Deus tem o joio e tem o trigo. Tem o joio e tem o trigo dentro da obra. Então por que você fica aí querendo se indignar? Você fica querendo transtornar o evangelho e a obra de Deus? Meu amigo, a obra de Deus é uma só. A obra de Deus é perfeita. Está escrito na palavra de Deus, está escrito lá em 7 de São Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então a palavra de Deus está dizendo que é poucos que vão encontrar a salvação. Porque só existe 2 caminhos na terra: o da salvação e o da perdição. O da perdição é largo, é espaçoso, é fácil, né? Lá todo mundo fica mentindo, dizendo que ama. É tanta gente aí nas redes sociais dizendo que está pregando o amor. Então, meu amigo, se você está pregando o amor, você tem que pregar todo dia mostrando você dando cesta básica para as pessoas pobres. Vai aí pelos drogados, pelos asilos, esses lugares onde tem crianças com problemas, nas emergências dos hospitais. Mostra que você tem amor, mostra que você é bom, dando todo o seu salário, anda de pé para ajudar os necessitados. Aí você está mostrando amor. Mas esse amor aí também não salva ninguém. Porque se nós tiver todo o amor do mundo, toda a caridade, e nós não obedecer a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não se salva, né? Então, meu amigo, a obra de Deus é perfeita, a obra de Deus é linda. E o mundo está aí cheio de baboseiras, pessoas que não têm conversão dentro da palavra, querendo transtornar tanto o evangelho como a obra e a obra de Deus na terra. Porque aqui no Brasil, eu já falei e torno a repetir, o nome da verdadeira igreja de Cristo na terra, aqui no Brasil, se chama Congregação Cristã no Brasil. Já teve vários que saiu da congregação e montaram outras igrejas que é parecida. Cuidado, meu amigo, cuidado para você não ir para lá e no céu você não entra. Porque Deus não está dividido entre seu povo. O reino dividido é de Satanás. Vou falar em todos os vídeos meus, doa quem doer. O reino dividido é de Satanás, não é de Cristo. Então, meu amigo, a obra de Deus não se divide. A guerra tá lá dentro. Lá dentro tem guerra, tem batalha, mas a obra não está dividida. Você não vê um ancião pregando para um jogar futebol e outro para beber cachaça, não. Você não vê um ancião pregando aí para a Irmandade aí andar de qualquer jeito, não. A doutrina é a mesma. Se alguém não é perfeito, se algum irmão do ministério não é perfeito, mas a obra é perfeita.
A obra que se chama Congregação Cristã no Brasil é perfeita, a Santa Ceia é perfeita, o batismo é perfeito, está tudo de acordo com a palavra, os ensinamentos, os músicos, os conselhos para a irmandade, se guardar das coisas do mundo e da corrupção e das vaidades e das concupiscências carnais, é verdadeiro, tudo é verdadeiro nesta obra. Então, meu amigo, vá conhecer a Congregação Cristã no Brasil. Esta é a verdadeira obra de Deus na terra, a qual tem o verdadeiro batismo e a verdadeira Santa Ceia, porque sem o verdadeiro batismo você não se salva. O batismo é o passaporte para o crente na terra. Sem o batismo não tem salvação. Mas você vai dizer, não, mas o ladrão da cruz não se salvou. Mas o ladrão da cruz estava face a face com Jesus Cristo, rapaz. Hoje você está face a face com a palavra. Hoje na palavra de Deus diz, o Senhor Jesus mesmo falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar nem ver o reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meu amigo, cuidado com as doutrinas de demônio, cuidado com as doutrinas de demônio, e fique com o canal CCB, a voz do pastor.